I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo. E cara, esse Ángel Manuel Soto Calado é um poeta, cara. Esse diretor do Besouro Azul só fala abobrinha, só groselha. Primeiro, Batman fascista. Depois, por favor, vem assistir meu filme. É o primeiro herói latino. É o primeiro herói latino. Oh, meu Deus do céu. E aí, agora, ele falou mais uma groselha, né? O cara é o rei da groselha. O nome dele devia ser Milani, né? De tanta groselha que esse cara fala. Pra quem não sabe, ele entrou no radar da Warner porque ele levou uma proposta pra fazer um filme do Bane. E aí falaram assim, olha, Bane a gente não tem, mas a gente tem um projetinho aqui com o super ticano aqui, o Besouro Azul. E aí ele foi associado a esse projeto. E aí ele dando uma entrevista, ele deu uma entrevista pro Playlist e, mano, no que diz respeito a Bane, os quadrinhos que são sobre a história de Bane, parecia que ele foi muito mal interpretado, assim como Carapax no filme. Ele é um produto de seu ambiente e essa história foi enterrada. A história do Caribe, das Antilhas, é uma história descartada dos livros de história. Então, para mim, era muito importante ser visto. E com o personagem de Bane e a formação desse vilão, acho que por si só ele também é um herói em sua história. O Bane é um herói na sua história. Então, seja o que for, o que aconteça no final que possa ter distorcido por causa do que foi feito com ele, acho que ele representa muito do desconhecido ou esquecido e varrido para debaixo do tapete da história do intervencionismo americano na América Latina e no Caribe. Nossa senhora, esse pessoal quer ser... Nossa, aí ele fala um monte de groselha. A diferença entre quando ficou mudando até o significado dos personagens, nesse caso, é que os dois criadores do Bane, eles ainda estão vivos. Alive and kicking, né? Então, o Graham Nolan e o Chuck Dixon, né? Eles ainda estão vivos. E aí alguém no Twitter compartilhou, né, essas frases ridículas do Ángel Manuel Soto, né? Que o Bane é um produto do intervencionismo na América Latina e no Caribe. Ao que o Graham Nolan respondeu no Twitter: bom, isso é tudo imbecilidade, isso é tudo besteira, isso é tudo boçalidade. E aí outras pessoas, né, pediram para ele né, estender um pouco a resposta, né, dele. Aí ele virou e falou assim, muita projeção pessoal, o cara tá projetando as boçalidades, as imbecilidades que ele tem na cabeça dele, porque certamente esse cara se acha um intelectual e um justiceiro social pelos povos latinos. E ele continua, né? Ele está correto em dizer que Bane é um produto do seu ambiente. Como tudo é um produto do ambiente em que foi criado, em que vive, enfim. Mas as extrapolações sociopolíticas que ele está fazendo, nós nunca nem consideramos quando estávamos criando o Bane. É óbvio que não. É óbvio que não. Assim, o cara... Esse que é o problema de algumas pessoas quando adquirem uma certa fama ou uma posição de destaque, enfim. Elas acham que elas podem emitir opiniões sobre basicamente qualquer coisa. E são estúpidas, porque não tem o conhecimento sobre aquilo que eles estão falando, tem um conhecimento de um lado, quando muito,
Quando tem, né, o conhecimento de um lado e não tá vomitando o que ouviu falar dos outros. E simplesmente ficam emitindo opiniões para parecerem intelectuais, e no caso desse bonitão, um intelectual que luta pelos direitos latinos. Mano, o cara tá fazendo um filminho de super-herói. Ele queria fazer um filminho de um vilão. E aí ia ser mais ou menos na pegada do Venom, né? Iam transformar o Bane num anti-herói, provavelmente, na cabeça desse débil, né? E com um plus, né? Ainda iam virar e falar assim, não, ele é mal compreendido, o Bane ele é um anti-herói porque intervencionismo, porque Estados Unidos, a culpa é dos Estados Unidos, entendeu? A culpa nunca é dos governos corruptos, imundos de grande parte dos países da América do Sul, da América Central, não. A culpa não é dessa corrupção endêmica que esses países, que a grande maioria desses países vive, não. Tem nada a ver com isso. Tem a ver com o outro. A culpa é do outro. E no caso de um cara que mora nos Estados Unidos, nasceu nos Estados Unidos, né, e nunca viveu as realidades desses países, quando muito ouviu a avó falar sobre uma realidade de 50 anos atrás, antes dela migrar, e, dá esse tipo de declaração estúpida sobre um vilão que é muito bom, quando foi criado. Cara, o Bane quebrou a coluna do Batman, cara. O Bane, puta criação, puta personagem bom. Assim, o dos vilões do Batman, ele tá no panteão dentre os maiores vilões do Batman. Não porque ele tem uma extensa história, muitas histórias escritas, mas pelo que ele fez. Bane, Ra's al Ghul, esses vilões são sensacionais, cara. Então, o cara fala só groselha, o filminho dele, do Super Ticano, tem tudo pra ser o pior, ou melhor, o maior fracasso da DC. Existem previsões, projeções de que esse filme vai ter piores números do que o Shazam 2, que já foi uma coisa assim grotesca. Então dorme com esse barulho aí do Miguel Arresoto. Deixa aí o seu comentário e até a próxima. Se você gosta do conteúdo do canal, eu vou pedir para você, se puder, obviamente, colaborar com o canal no www.apoiocoletivo.com/geekvelho. Os últimos meses têm sido cada vez mais difíceis para produzir conteúdo por conta do... Virou um ban praticamente feito pelo YouTube em relação ao meu canal. Os vídeos não chegam nem mesmo para os inscritos. É recomendado para um número muito pequeno de pessoas e isso faz com que o número de views tenha caído absurdamente, consequentemente a renda do canal seguiu o mesmo rumo. Então, se você puder colaborar, acesse o site e ajude o canal. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.